sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Marcela Lima, professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional, e estaremos juntos um trechinho dessa manhã para fazer aquela super revisão para o cargo de professor da Prefeitura de João Pessoa. Vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou pedagoga, mestre e doutoranda em educação e servidora pública na área de educação já há 10 anos. E hoje a minha missão é ajudar você a assinar termos de posse na área de educação. Vamos que vamos. Selecionei aqui um conjunto de questões super atualizadas, né? Questões de 2023 até a atualidade, para que a gente entenda, nesse momento que estaremos juntos, como que a nossa banca IDECAM trabalha, considerando os conteúdos que estão presentes no nosso edital, tá certo? Combinado, pessoal? Tudo bem até aqui? Bom, quem é meu aluno já sabe. A profa traz questões, mas antes de cair nas questões, a gente sempre faz aquela revisão teórica básica, que é para que você possa gabaritar com certeza a questão. Tá? Então, vamos lá, vamos começar, gente. Bom, um dos pontos presentes no edital de vocês é a questão dos fundamentos, né, da educação. Quando a gente fala dos fundamentos da educação, das bases epistêmicas da educação, a gente tem aí 3 caminhos importantes para seguir. As bases psicológicas, as bases históricas, tá? E também as bases filosóficas. Dessas 3 bases, a nossa banca IDECAM gosta muito de cobrar a base psicológica. Então, por isso que a profa, na primeira questão aqui do nosso aulão, já trouxe uma questão falando sobre os fundamentos da psicologia, que também aparece aí nos editais como processo de ensino e aprendizagem, desenvolvimento do sujeito, beleza? Então, vamos comigo. Antes de entrar na questão, a gente vai precisar fazer uma revisão aqui no campo da psicologia do desenvolvimento ou da aprendizagem. Bom, gente, vamos começar fazendo uma imersão aqui nos autores, tá? Então, a gente vai ter Piaget, Vygotsky e também o Henri Vallon. O que é que esses 3 têm em comum? Todos eles passaram a estudar o processo de desenvolvimento do sujeito e também como que esses sujeitos aprendem, tá certo? A grande questão é, para cada um deles, o processo de aprendizagem se consolida de uma maneira diferente. E é para isso que eu vou elencar ali no quadro algumas palavras-chave que vão ajudar vocês a gabaritar questões referentes a esses teóricos, tá? Piaget, ele foca muito no âmbito cognitivo, na questão do desenvolvimento biológico. Vygotsky, ele foca na questão da socialização, tá? Vallon, ele foca muito no âmbito emocional do sujeito, tá? Então, são aspectos aí que a gente precisa prestar atenção, tá? O Piaget, ele menciona um pouco a questão do desenvolvimento físico também, tá certo? Associado ao Piaget, também tem palavras aqui como assimilação, acomodação, os estágios do desenvolvimento, tudo isso relacionado ao Piaget, tá? Lembrando que nós estamos falando, né, que o Piaget, ele tem uma formação o quê? Biológica, ele tem formação lá na biologia. Então, para o Piaget, o sujeito, ele aprende, ó, de dentro para fora. Por quê? Porque aqui o biológico é o que mais importa. Tanto é que ele vai falar de um processo.
chamado de maturação biológica, certo, pessoal? O que é isso? Para o Piaget, primeiro o teu corpo, o teu cognitivo, o teu cérebro precisa estar maduro primeiro, para que depois o sujeito se desenvolva, tá? Já o Vygotsky vai dizer, não é bem assim, o sujeito ele aprende de fora para dentro. Por quê? Para o Vygotsky, o que importa é o processo de socialização, o processo de mediação dos sujeitos, tá certo? E falando do Vygotsky, a gente também tem as chamadas zonas de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento real, que é o nível de realidade que o sujeito tem, né, de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento proximal, né? Eu estou aí próxima do meu sujeito, próxima dos meus concurseiros, fazendo explicações, tirando todas as dúvidas que tiverem. Inclusive, pessoal, se tiverem dúvida, fala aqui no chat que a dúvida chega até mim, a gente pode conversar sobre isso, tá? Pode abrir o microfone e se colocar. Combinado? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Bora lá agora, olha só. Então, a gente tem as zonas de desenvolvimento do Vygotsky. E no Piaget, a gente tem os estágios do desenvolvimento. Que estágios são esses? Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e o operatório formal. Esses estágios, eles também são cobrados em prova, tá? Para ficar mais fácil, qual é a dica que eu sempre dou? Eu dou a dica para os meus alunos construírem uma escadinha. E em cada degrau dessa escada, a gente vai ter um estágio do desenvolvimento, tá? No primeiro degrau, eu vou ter o primeiro estágio, o estágio sensório-motor. O sujeito está ali no início da vida, precisando ainda de muitos estímulos, né? Estímulos sensoriais, né? Para que ele possa se desenvolver, tá? Quando ele sai do sensório-motor, ele vai para o pré-operatório, que também é conhecido como fase do simbolismo, tá? Quando sai do pré-operatório, ele vai para o operatório concreto. O que é o concreto, pessoal? É o empírico. Quando a gente está em sala de aula, ensinando matemática para o nosso aluno, ele precisa do concreto do material dourado, ele precisa de formas geométricas concretas, tudo isso porque ele ainda está no âmbito do concreto. O que é o concreto? Tudo aquilo que eu posso tocar, materializar. Esse lápis aqui, para mim, ele é concreto, tá? Eu consigo utilizá-lo para dar aula. Aí, quando ele sai, ó, do operatório concreto, ele já vai para o operatório formal, que é o nível das abstrações. Meu aluno, por exemplo, ele já tem a capacidade de realizar um cálculo matemático com celeridade, né, de forma mental. Então, gente, esses são os estágios do desenvolvimento do Piaget, beleza? Olha só, Henri Vallon, campo das emoções, tá? Importância também da afetividade, beleza? Tudo tranquilo? Feito isso, pessoal, vamos para a nossa questão, tá? Questão de 2023. Olha que maravilha. A psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento se concentram no estudo de mudanças que ocorrem no indivíduo ao longo da sua vida e nos processos pelos quais adquirem novos conhecimentos. Isso inclui mudanças, letra A, física, cognitiva, emocional e social. B, motivacional e intelectual. C, estrutural, social e cognitiva. Letra D, sensorial, social e motivacional. O que é que vocês marcariam aí para mim como resposta? Na nossa primeira questão. Isso, estamos na parte de conhecimentos pedagógicos, tá certo? No segundo momento, a gente entra com a parte de didática. Combinado? Então, vamos que vamos. Compartilhem aí comigo o que é que vocês
colocariam, né, como resposta na nossa questão de número 1? Me digam aí. Então, gente, primeira questão, letra A. Tá certo? Tudo bem até aqui? Gabaritaram? Tenho a certeza que sim. Bora lá? Gente, além desses fundamentos psicológicos, a gente também vai ter, né, os fundamentos históricos e filosóficos também. Para isso, eu indico o autor Saviani, no livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Ele faz um recorte dos principais acontecimentos da história da educação, desde o período jesuítico até a contemporaneidade, fazendo também aí uma relação com os autores do campo da filosofia. Show de bola esse livro, o livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, muito cobrado em concurso também. Anota aí, porque dica da prof. Marcela é dica de ouro e tu precisa anotar. Bora lá, gente? Vamos seguir para a segunda questão? Olha só. Na segunda questão, a gente já vai ter uma outra discussão. Ó, chega para cá junto comigo. A gente vai conversar um pouco sobre o AEE. Vamos entender agora o atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado, ele tem um público-alvo, isso aqui é muito importante a gente lembrar, tá? E esse público-alvo está inscrito na LDB, a partir dos artigos 57 e também artigo 58, que trazem informações muito importantes sobre a caracterização desse público, tá? Que são alunos com deficiência, pessoas com altas habilidades, transtornos globais de desenvolvimento ou superdotação, tá? Além disso, a gente precisa entender a natureza do AEE. Esse atendimento educacional especializado, gente, ele é complementar ou suplementar as ações que acontecem na sala de aula regular. Então, é muito importante que o professor do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, trabalhe em parceria com o professor da sala de aula regular, tá certo? E qual que é a função do atendimento educacional especializado? Bora lá. A principal função, uma delas, é a superação das barreiras educacionais. Por exemplo, eliminar tudo aquilo que impede o aluno de construir o seu conhecimento. Exemplo, processo de adaptação de atividades, pensar em metodologias adequadas para atender ali a deficiência do aluno. Então, anota aí, a função, gente, principal vai ser a eliminação de barreiras. Por falar em barreiras, a nossa LBI, Lei Brasileira de Inclusão, deixa bem claro para a gente essa classificação das barreiras. Barreiras atitudinais, né? Barreiras aí, ó, arquitetônicas, barreiras atitudinais. Então, essa legislação, ela faz toda uma classificação das barreiras, tá? Deixa eu dar um exemplo de barreira atitudinal. Exemplo, no âmbito da educação. Gestor escolar, gente, não pode negar a matrícula de estudantes, tá? E não pode negar, principalmente se for um estudante com deficiência. Mas se esse gestor, ele alega não ter vaga na instituição, isso aí é uma barreira o quê? Atitudinal frente aí ao estudante, certo? Então, esse tipo de atitude não pode acontecer, beleza? Então, recapitulando, o público-alvo são alunos com deficiência e que tenham um laudo, né, atestando aí qual é a deficiência específica, beleza? Ponto importante. Oi? O processo
de adaptação de atividades. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Por quê? O professor, ele precisa ter a sensibilidade, né, de adaptar a atividade, tá? E esse ponto aqui também é importantíssimo. Respeito ao tempo pedagógico do nosso aluno. Os alunos com deficiência, eles têm o chamado direito à dilação pedagógica. Ó, o que é isso? O estudante com deficiência, ele tem direito a ter mais tempo para realizar uma atividade ou uma avaliação, tá? E ele pode, sim, ter o auxílio, né, de um profissional, de um acompanhante, né, que vai aí ajudá-lo a ter um melhor desempenho acadêmico. Gente, tudo tranquilo até aqui? Então, bora! Sobre essa natureza do AEE, ó, público-alvo, alunos com deficiência que tenham laudo. A natureza do AEE, ela é complementar ou suplementar. Foco, diálogo aqui, ó, com a nossa LDB, nos artigos 57 e 58, tá? Tudo isso aqui vai ser importantíssimo para a gente consolidar aqui esse debate sobre a questão da inclusão. Gente, anotem aí termos importantes, ó. Inclusão, inclusão, exclusão, segregação e integração. São termos que podem aparecer em prova no tocante a esse debate aqui sobre a questão do atendimento educacional especializado, da adaptação de atividades e recursos para pessoas com deficiência. E aí, gostaram?